Guedes, sou Diretor Consulting Expert na área de Advanced Analytics e Data Science da CGI, responsável pelo setor financeiro. O meu nome é Pedro Machado, sou Director Consulting Services para o setor da energia. Então, hoje, em termos de agenda, o que é que vos trazemos? Dar um enquadramento do porquê do Enterprise Intelligence, explicar o que ele é, as três componentes que o constituem e, por fim, a aplicabilidade em cenários concretos, nomeadamente no setor português. Então, e porquê o Enterprise Intelligence? A nível de dados, todos estes dados que estamos aqui a apresentar, na realidade, são mais ou menos do conhecimento de todos. O crescimento dos dados tem sido algo avassalador ao longo dos anos, ano após ano batendo recorde em termos de informação que é gerada, processada e registada, e também o advento da inteligência artificial, que tem ultimamente ganho um boost tremendo no processamento destes dados, muito fruto da capacidade de processamento que tem explodido ao longo dos anos. E mais ainda, tudo isto num foco muito concreto, reduzir custo e aumentar a rentabilidade. Exatamente, Pedro. Além do mais, nós não estávamos a contar com o estado atual que nós estamos em pandemia, e os dados de 2020 neste momento já estão muito além do que aquilo que era suposto, ou seja, já houve aqui uma explosão muito grande. Isto deu-se, em facto, a haver esta explosão de informação, que cada vez mais tem que ser tratada, e levou a um pressing junto da maior parte das organizações a forçarem esta automatização e a robotização da maior parte das tarefas. O que nos levou em si à criação desta framework, digamos assim, do Enterprise Intelligence. Então, e que jornada é esta do Enterprise Intelligence? De uma forma muito simples, divide-se em três áreas. Uma área operacional, focada muito para a área interna das organizações, ou seja, o objetivo é otimizar processos internos reduzindo custo. Uma área mais estratégica, em que o objetivo é não só reduzir custo, mas aumentar a rentabilidade, portanto, virada para o exterior. E depois uma final transformacional, em que pomos os dados no centro de tudo isto. E tiramos o máximo valor dos dados que temos nas organizações. Ok, então, a nível da adoção da IA, isto não acontece num Big Bang, não acontece só de uma vez só. Na realidade, toda aqui uma adoção que passa pela existência de RPAs, portanto, os Robotic Process Automation, em que na prática temos um conjunto de scripts que vão otimizando os nossos processos. Passamos para o IPA, o Intelligent Process Automation, em que as regras cada vez são mais complexas, portanto, começamos a tirar noção dos dados históricos e começar a inferir capacidade de trabalhar num mundo mais real. Exatamente. Passando assim então para o estado mais, digamos, onde se aprofunda mais esta inteligência artificial, que é o estado cognitivo. Este estado cognitivo e a inteligência artificial fazem parte da nossa componente que nós chamamos IA estratégica, ou seja, a inteligência artificial estratégica. Na parte cognitiva, nós aqui estamos a utilizar já outro tipo de ferramentas um pouco mais avançadas. Estamos a falar de modelos de machine learning, os NLPs, que permitem interagir ou criar aqui uma forma de linguagem e interação entre a componente dos dados robótica já com a vertente humana. E, finalmente, o estado mais avançado da inteligência artificial, a que nós chamamos, é o IA. Aqui nós já aprofundamos toda esta lógica, todos estes segmentos, desde a componente dos RPAs, passando pelo IPA até o IA. E da experiência que nós temos, nós já temos cerca de 20% a 25% são oportunidades de aumento e de alavancagem da rendibilidade. Da nossa experiência que nós temos hoje em dia, dos vários clientes que nós temos, cerca de 50% a 70% são operações que são facilmente robotizáveis e automatizáveis. É verdade. Então, pegando um bocadinho no que é o IA operacional. Na realidade, o IA operacional, tal como referi no slide anterior, é algo que permite digitalizar processos que as organizações têm. E, na prática, o que é que isso vai permitir? Além de reduzir custos, otimizar processos, libertar recursos para atividades mais críticas, reduz o erro humano, logo à partida, eu acho que é muito importante. E que ferramentas é que usamos para isso? Na prática temos, desde logo, os RPAs, Computer Vision, onde precisamos fazer classificação de imagem, a parte do NPL, para tratamento de linguagem, NLP, perdão, para tratamento de linguagem humana, e Machine Learning para classificação de eventos. Exatamente. E que casos é que temos, Miguel? Vou-vos dar um exemplo do que nós chamamos um acelerador dentro da CGI. Nós já temos aqui grande prática na componente dos RPAs, no primeiro estado inicial, conforme o Pedro falou muito bem, na componente de IA operacional. Se nós considerarmos aqui uma série de exemplos de documentação que podem servir de base para esta framework, digamos assim, temos uma estrutura informática muito bem montada, que permite passar por estes vários estados, desde a preparação dos dados e a documentação, por si só passando pelos modelos de machine learning, extração de informação e conhecimento, e finalmente para o seu estado de reporting, ou mesmo até inclusivamente preencher base de dados sem qualquer recurso à componente humana. Ok. Então, e a estratégica? Portanto, a estratégia, tal como referi há pouco,
foca-se já no exterior. E o objetivo agora é tratar os nossos clientes. Já não é tanto os processos internos, é mais os processos externos, da forma como nos posicionamos no mercado. E aqui o objetivo é claramente começar a atuar sobre a capacidade de ter decisões, previsões, a parte toda descritiva do que é que vai acontecer, a parte toda preditiva e a parte descritiva de como devemos atuar e otimizar a nossa relação com os nossos clientes e melhorar a experiência do utilizador. Nós aqui temos já uma série de trabalhos desenvolvidos no setor financeiro português, os principais bancos, onde efetivamente temos alguns exemplos dessa aplicabilidade, dessa IA estratégica, nomeadamente na componente de criação de produtos e modelos de cross e upselling, credit scoring, criação de novos produtos inclusivamente e, acima de tudo, selecionar e ir ao encontro das expectativas, que são, neste caso, melhorar a performance do cliente, digamos assim. Dando-vos aqui um exemplo da nossa vasta oferta nesta área. Portanto, o objetivo que nós queremos aqui é termos um core muito grande e muito forte em termos de inteligência artificial na componente de modelação preditiva, modelação prescritiva, etc. Nós trabalhamos modelos supervisionados e não supervisionados e com isto nós considerarmos, ou se vocês pensarem em os vossos 3 top of mind customer problems, aquilo que vocês consideram os principais problemas que os vossos clientes vos trazem, eles conseguem ser respondidos muito facilmente passados por qualquer um destes produtos que nós temos aqui. Seja no cross-sell e upsell, seja churn, retenção, seja na componente de qual é a próxima melhor ação para tomar perante um cliente no instante em que ele vos está a contactar, qualquer que seja o canal de contacto. Ok. Então, mas como é que isto acontece? Na realidade, isto não nasce da noite para o dia. Há aqui uma necessidade intrínseca que as organizações, logo à partida, pensem que os dados devem estar no centro de tudo isto. Então, há uma mudança de mentalidade ao nível das organizações, em que 3 blocos têm que existir. Dados, logo à partida, sem dados não há nada a fazer. E aqui dados não estamos só a falar dos dados que as empresas têm, estamos a falar de dados de terceiras partes. Hoje em dia é muito importante coletar a maior parte da informação externa à organização e conseguir montá-la e juntá-la ou integrá-la ao fim e ao cabo nas organizações. Depois uma plataforma de inteligência artificial que permite tratar estes dados e que permite desenhar os modelos e mantê-los. Desengane-se que um modelo depois de estar desenhado e em produção que vive uma vida inteira sozinho, não. Ele tem que ser questionado e validado. Fala a experiência, não é? Exatamente. De repente as ilações que eles tiram são a coisa mais absurda possível, precisamente não foram mantidos. E, no fim, uma capacitação das organizações ao nível data science. Não se pense que, porque tem uns modelos e uns algoritmos engraçados, que de repente sabemos tudo e que aquilo tudo vai sair bem. É preciso, claramente, haver aqui uma capacitação da organização para data science, para conhecer como é que os dados estão, conhecer o negócio e tudo isso. E isso, pelo que sabemos, tem havido algumas experiências engraçadas em organizações onde a CGI está, no sentido de fazer alguma transformação, Miguel. Exatamente, é isso mesmo. Aliás, a CGI assume aqui claramente um compromisso na liderança e na mudança na mentalidade das pessoas, não só dos colaboradores e a forma como eles estão a interagir entre si. Alguns exemplos muito concretos, pegando naquele ponto que o Pedro acabou de falar, na questão do Data Science, nós temos aqui alguns exemplos na área do IA transformacional, ou seja, esta nossa componente. Aqui, quando nós chegamos a esta terceira fase, digamos assim, não é mais do que ajudar na exploração e a descoberta de negócios subjacentes que de outra forma não se conseguiriam encontrar dentro do ecossistema dos dados. O que é que isto inclui, no fim e ao cabo? Portanto, mais uma vez, são os algoritmos de machine learning avançados, neste caso supervisionados e também não supervisionados. Aprofundamos aqui os conhecimentos destes modelos para extrair então aqui uma descoberta de padrões que de outra forma não seriam possíveis de detectar, portanto, recorrendo a esta tecnologia. Acima de tudo, estas equipas que o Pedro falou há pouco, que são dotadas de conhecimentos de Data Science, são extremamente importantes, mas valorizando acima de tudo o conhecimento e o valor do negócio que essas pessoas aportam para este tipo de modelação. Alguns exemplos que isto nos permitiu fazer também foi não só a detecção de fraudes e de anomalias, como também a criação de produtos. Como é que isto surgiu? Sempre na perspectiva, considerando análises que nós fazemos para determinados modelos e mesmo assim surgem outros modelos a partir desses mesmos que nós estamos a tratar. Já agora, e falando um bocadinho sobre a análise de dados, que acho que é um tema importante que devemos trazer, como é que a análise de dados normalmente funciona? Tradicionalmente, nós pegamos numa hipótese que queremos validar se é correta ou não, preparamos os dados, analisamos, isso dá origem à descoberta dos dados, que vão dar origem a indicadores e, por fim, há decisões de negócio que são tomadas. Qual é o problema desta abordagem? É que, na realidade, eu, logo à partida, por definir uma hipótese, vou restringir o número de dados que vou analisar, ou a quantidade ou o volume de dados que vou analisar, tendo uma vasta capacidade muito maior de analisar informação. Portanto, isto limita-nos logo à partida. A CGI tem uma abordagem completamente diferente da forma como trabalha este tema. Vamos tirar partido do machine learning para fazer algo radicalmente diferente.
não temos uma hipótese à partida, vamos deixar que os dados nos digam que hipótese é que são. E aí os modelos, eles sim vão nos dizer, atenção, eu acho que a estratégia deve ser por aí. E essas hipóteses, essas descobertas que vamos fazer à partida, elas sim vão nos dar origem a indicadores e que nos vão ajudar a tomar decisões de negócio sem ter bias. Ou seja, nós não temos bias nenhum sobre nenhuma hipótese possível. E isso é muito importante porque nos vai permitir validar os dados todos e trabalharmos os dados todos. Sem dúvida, Pedro. Aliás, isto não é uma componente fácil e, sem dúvida, a parte do conhecimento do negócio é fundamental para este tipo de situação. Miguel, eu antes de pegar aqui nos exemplos que gostaria da aplicabilidade, gostaria de voltar um bocadinho atrás e falarmos sobre a parte operacional e darmos exemplos de RPAs tremendos que nós temos na CGI no mercado português. Sem dúvida. Sei que na banca estamos muito bem posicionados. Aliás, a questão do RPA surgiu precisamente na área do setor das energias, inicialmente, porque nós tínhamos uma grande equipa de Business Process Outsourcing, onde a maior parte das empresas estavam a externalizar operações para outros serviços, nomeadamente a CGI. O que é que a CGI, nomeadamente o setor financeiro, começou a fazer? Tentar reduzir aqui o esforço destas pessoas, maximizando o lucro, digamos assim, e a eficiência, e assim conseguir atingir o maior número de operações. Esse conhecimento, e muito bem, foi extrapolado para os outros setores de atividade, nomeadamente o setor financeiro, daí esta nossa valência que nós temos em comunicação interna entre todas as áreas e serviços, seja para a área da saúde, energia, financial services, seguradoras, portanto, etc. E isso fez com que nós iniciamos pequenos projetos de demonstração de valor destes ditos RPAs e começamos por um ou dois bancos e neste momento já estamos nos 5 principais bancos portugueses. Ok. Vou-vos dar então alguns exemplos destes que vos trazemos aqui, que são um bocadinho diferentes dos outros casos. Depois, se calhar, tivemos tempo, ainda falamos também dos use cases engraçados que a CGI tem um bocadinho pelo mundo fora. Falar da manutenção baseada na condição. Tipicamente, a manutenção baseada na condição pressupõe a utilização de eventos que são recepcionados e que são trabalhados para percebermos qual é o momento ideal para se fazer manutenção num aparelho. E aqui aparelhos estamos a falar desde fábricas, desde redes de distribuição, enfim, aquilo que vocês possam imaginar que existe e que necessita de manutenção, ao fim e ao cabo. Mas a verdade dos factos é que nem sempre os eventos são suficientes. Muitas vezes precisamos de olhar para aquilo que está para perceber se está variado. E é aqui que entra o Computer Vision e o Deep Learning. Se imaginarem que nós conseguimos, por exemplo, numa rede de distribuição ou numa barragem, visualizar o que está a acontecer e com isso classificar o que está errado, de futuro, futuras imagens e vídeos sobre o mesmo processo vão nos ajudar a identificar o que é que está mal, o que é muito giro. O Machine Learning introduz aqui um tema muito engraçado, que é, por exemplo, a identificação dos objetos. Eu consigo perceber que objetos é que são e, dessa forma, consigo perceber se parâmetros de trabalho estão a funcionar bem ou mal. Mas há mais exemplos giros, não é? Sim, há exemplos muito engraçados. Na parte da documentação, conforme falámos há pouco, uma das coisas que nós conseguimos fazer é tratamento documental de variedíssimas formas que nos possam surgir. Seja até, inclusivamente, documentos manuscritos. Portanto, nós passamos na componente de classificação de documentos, saber para onde é que devemos direcionar, a elaboração de minutas, etc. Mas com isto nós também conseguimos descobrir determinados padrões que nos possam levar até à descoberta de fraude. Outro dos exemplos mais interessantes que nós também temos é na comunicação adaptativa. Isto é, nós utilizamos aqui, vou-vos dar o exemplo de um contact center numa instituição financeira, onde nós conseguimos utilizar o... Ou do setor energético, ou de outro setor qualquer, na realidade isso é transversal. Eu sou tendencioso, mas isto é um que é utilizado vastamente em vários setores de atividade. Portanto, nós no BPO também temos esta componente no setor das energias. Portanto, e também utilizamos aqui a componente de modelação preditiva no sentiment analysis. Isto é, não é mais do que nós tentarmos aqui captar qual é que é o tom de voz do cliente que está a falar com a nossa empresa e assim modelar e conseguir já antever se ele está um cliente satisfeito, se está no intuito de reclamar, qual é que será então a melhor forma de abordar esse cliente. No fundo é minimizar esta causa e fazermos com que saia um cliente satisfeito e não um cliente que possa vir a reclamar. Olha, Miguel, mas só para terminar aqui os exemplos, e porque nós somos tendenciosos para os nossos setores, deixa-me dar um exemplo engraçado da CGI no setor da saúde, nem de propósito, e que toca um bocadinho a tua área, porque na realidade estamos a falar de uma seguradora. Okay? Sim, e o que é que a seguradora faz? A seguradora ajuda, trabalhando com a sequenciação do genoma humano e com características dos seus clientes, consegue ajudar a fazer a melhor prescrição médica. Isto é extremamente engraçado. Não sei se sabem, mas tipicamente um medicamento é feito para o ser humano médio, não existe. Portanto, é direct marketing ao nível do medicamento, o que acaba por ser engraçado. Sim, estes são vários exemplos que nós temos dentro da CGI, da realidade da CGI. Alguns são feitos internamente aqui em Portugal, quando eu falo, e outros são claramente feitos em várias partes do mundo. Estes dos exemplos da medicação que o Pedro próprio estava a falar, já está feito, está realizado e é muito interessante e é um trabalho que eu gostava depois de partilhar convosco, se assim houver essa oportunidade.
Portanto, resta-me no final agradecer. Acho obrigado. que foi muito interessante esta experiência. Vamos estar disponíveis para qualquer questão que vos possa surgir e, se assim acharem por bem, tentem contacto comigo ou com o Pedro. Nós estaremos aqui dentro da plataforma e já a seguir poderemos convidar e tomar um pequeno café virtual. Obrigado. Obrigado a todos.